A paz do Senhor, meus irmãos. Maravilha, estamos mais uma vez aqui para comentarmos a nossa lição bíblica da escola dominical. Depois da aula ao vivo, deu um branco agora, ao vivo, vou fazer o sorteio da caneca, tá? Online, vai ser ao vivo e online, vamos fazer esse sorteio, tá bom, meus irmãos? Vamos para a nossa aula. Primeiramente, antes de começarmos a nossa aula, não podemos esquecer da oração. Vamos orar? Feche seus olhos, junto comigo vamos orar ao Senhor. Querido e amado Deus, Pai eterno, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor, para aprendermos da Tua palavra, para meditarmos e, acima de tudo, Senhor, para que possamos colocar em prática o que nós vamos aprender aqui, Senhor. Abençoa a mim, abençoa os alunos, aos professores, superintendentes, aos pastores, que neste domingo estarão, Senhor, na escola bíblica dominical. Guia, Senhor, os professores, ilumina, Senhor, os pensamentos, o coração, para que possamos levar a verdade para cada aluno, cada classe. Assim nós oramos, abençoando-os em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição de número 4, 28 de janeiro, próximo domingo, todos estarão juntos. Eu estou gravando aqui no sábado, em cima da hora, não deu certo de gravar durante a semana, mas estamos aqui para compartilharmos com os irmãos a igreja e o reino de Deus. Nosso texto áureo maravilhoso diz o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:15. Nossa verdade prática: pregar a mensagem do reino é uma importantíssima missão. Não só importante. Vamos colocar importantíssima, um superlativo aí para que deixe bem específico o quão importante é a missão de pregarmos o reino de Deus. Nesta aula, professor e professora, professores da Escola Bíblica Dominical, vamos trazer uma explanação clara, objetiva do reino de Deus e a sua atuação na terra. Importante entender que a igreja, embora tenha, sua relevância enquanto instituição, representante de Cristo neste mundo, não compendia em si a dimensão do reino de Deus. Enfim, nós não tínhamos parte nesse reino, mas nós participamos do reino através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Antes, a igreja faz parte do reino. Ela não é o reino, mas ela faz parte do reino. Possui uma dimensão grande e Jesus, durante o seu ministério terreno, instruiu os discípulos a respeito dos critérios do reino de Deus. Para você que quer entender um pouco mais sobre o reino de Deus, eu gravei uma aula e eu vou colocar o link sobre o reino de Deus, a lição retrasada. Tivemos da missão e tivemos a lição retrasada sobre o reino de Deus. Vou deixar o link ali certinho para que você possa assistir a aula novamente. Palavra-chave não poderia ser outra mesmo: reino. Em grego, basileia, reino, soberania, poder real. Essa é o termo basileia, essa é a sua definição. Seu uso vai trazer a chave também em governo, autoridade, principalmente se referindo a Deus, que nós estamos trabalhando isso. Claro que o reino de Deus, ele governa, ele tem o controle do mundo inteiro, mas só não interfere na ação ainda, tá? Então, tanto o mundo como nos corações dos homens. Daí o sentido do reino concreto. Vamos em frente? Isso. Agora sim. Nossos objetivos. Primeiro objetivo, com relação ao primeiro ponto, cada objetivo relacionando o seu ponto, primeiro, segundo e terceiro, relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como o seu propósito com a existência da igreja.
apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presente e futura. Destacar a igreja como projeto de Deus e expressão do seu reino na plenitude dos tempos. Objetivo da lição: primeiro, nós vamos relacionar o reino de Deus com a nação de Israel, bem como seu propósito com a existência da igreja. Então vamos fazer essa relação. Relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel é entender o propósito, né, em relação à existência da igreja. Então nós vamos explorar a narrativa bíblica e os ensinamentos de Jesus em relação a essa natureza do reino de Deus. Primeiro, o povo de Israel foi o povo escolhido, repleto, né? No Primeiro Testamento está repleto de promessas relacionadas ao reino de Deus para a nação de Israel. Deus faz aliança com Israel, através de Abraão, prometendo o quê? Abençoar, proteger e estabelecer o seu reino. Então foi primeiro para Israel mesmo, estabelecer esse reino duradouro aí. Israel tem a primeira promessa. Não cumpriu, não seguiu a vontade de Deus. Então Deus passa essa missão à igreja. A igreja não é o novo Israel de Deus, não, de forma nenhuma. Israel sempre vai ser o povo escolhido de Deus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mesmo assim, o povo de Israel tinha sua expectativa messiânica. A esperança de Israel estava centrada num Salvador, num rei ungido. Não mudou por ser Israel o povo escolhido a esperança de um Messias, de um libertador, de um Salvador. Tá? Cumpriu-se quem? Em Jesus. O problema é que esse rei esperado, esse Messias, né, a sua abordagem ela era de uma expectativa terrena. A expectativa que o povo de Israel nutria com a vinda de um Messias, de um libertador, era o quê? Terrena, não espiritual. Então ele esperava que alguém como Samuel, enfim, Sansão, esses homens de Deus, escolhidos por Deus, que libertaram o povo de Israel, viesse da mesma forma Jesus Cristo, e melhor ainda, por quê? Porque Jesus ele fazia multiplicação dos pães. E Israel foi tomado quando sofreu o cerco por Nabucodonosor. Então, a expectativa deles era que agora não teria problema um cerco, porque Jesus multiplicaria o alimento. Então, a expectativa de libertação de Israel era totalmente terrena, por isso a escolha de Jesus e não Barrabás. Que Jesus, digamos assim, eles viam que tinha um poder maior do que Barrabás, bem maior, mas o que Jesus tinha além de poder era autoridade. E eles não reconheceram a autoridade de Jesus, só queriam aproveitar o seu poder. De caráter espiritual, Jesus enfatiza, Jesus mostra o contrário para Israel. O que eles tinham uma expectativa meramente terrena, Jesus vem dizer, não, o reino ele tem um caráter espiritual. Ele diz que não é desse mundo, que está entre os crentes, entre vós, né? Isso indica uma natureza espiritual e não meramente terrena. Claro que futuramente nós vamos ver, vai ter uma natureza espiritual e terrena, mas no momento é somente espiritual. Ela não tem essa conotativa de governo, política, não, de forma nenhuma. Ela tem uma expressão somente espiritual. Então, o reino de Deus, ele é espiritual no momento. Ele não tem vínculo com política e governo terreno. A igreja não pode ter esse vínculo. A igreja não deve ter, mas aí eu não posso escolher. Não estou dizendo de votar e ter um candidato da sua instituição, de forma nenhuma. Eu estou dizendo que a igreja em si, ela não pode ter esse vínculo ainda. Propósito com a existência da igreja, primeiro, extensão do reino. Da mesma forma que Deus escolhe o povo de Israel, Deus prega o evangelho primeiramente a Abraão, Gálatas 3:8.
ou 18, vamos conferir. Gálatas 3:8 ou 18, um desses dois está lá. Deus pregou primeiro a Abraão. Gálatas, capítulo 3, versículo de número... Eu vou arriscar no 8. A idade é uma bênção, né? 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios, pela fé, pregou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti seria bendito todas as nações. Então, o propósito do reino é todas as nações. A existência da igreja também tem esse propósito. A missão da igreja é proclamar o evangelho do reino e fazer discípulos. Jesus pregou o evangelho do reino. Então, é a missão da igreja fazer o mesmo, pregar o evangelho. O alcance do reino, ele não é uma nação exclusiva mais. Era com Israel. Mas mesmo Israel sendo uma nação exclusiva, ele deveria alcançar todas as nações. Aí vem a igreja como uma comunidade que pertence ao novo concerto. A igreja é vista como uma comunidade do novo concerto, onde a presença do Espírito Santo une os crentes em Cristo, formando a expressão visível. Olhe bem, nós, como igreja, corpo de Cristo, nós teríamos que ser a expressão visível do reino de Deus. Obrigatoriamente nós temos que ser. Se nós não estamos sendo, é porque nós, como Israel, estamos falhando na nossa missão. A verdade é essa. Então nós precisamos cumprir. O que Israel não conseguiu, nós não podemos falhar. Onde Israel falhou, nós não podemos. Mas... Não, eu estou dizendo que não podemos. Agora, entre poder e não falhar, há uma diferença bem grande. Então, nós somos a expressão visível do reino de Deus na terra. Precisamos ser. Então, a Igreja de Cristo, ela destaca a unidade entre judeus e gentios. A igreja é formada por esses dois povos. Não é mais a questão de uma nação específica, não é mais um povo. Agora é um povo exclusivo de boas obras. Sim, mas quem que é esse povo? É a igreja, que traz de todas as etnias, como nós vimos no trimestre passado sobre missões. Tá? Sobre o reino, eu vou deixar, eu já falei, não estou lembrado, mas eu vou deixar o link para vocês verem os princípios do reino. Tá? Antecipação e consumação do reino. A igreja, ela antecipa a consumação. Ela aguarda a volta de Cristo quando o seu reino vai ser implantado na plenitude. Aí sim, uma nova criação vai ser inaugurada. Nós vamos falar isso mais para frente. Aí vai ter governo, aí vai ter... tudo vai pertencer a Deus, tanto o plano terreno como o plano espiritual. Tanto o plano da terra quanto o celestial vai estar pertencente e governado por Jesus e a sua igreja. Israel com seu papel e nós como igreja com o seu papel. Então, relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel e seu propósito com a existência da igreja, percebemos a continuidade das promessas divinas, né? Uma expansão que inclui todas as pessoas, independente da sua nação, etnia, da sua cor, raça, enfim, classe social, não importa. Independente da sua origem étnica, tá? Independente, todos podem fazer parte do reino. É um organismo vivo, centrado aonde? Em Cristo, e esse organismo é chamado igreja. Maravilha? Entenderam bem? O segundo objetivo: apontar as dimensões do reino de Deus na realidade presente e futura. Vamos lá então apresentar essa realidade presente e futura, a dimensão espiritual do reino. Quando Jesus foi interrogado, Lucas 17, 20, 21, diz assim: quando sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com a aparência exterior, é uma dimensão espiritual. Nem pode dizer, está aqui ou ali, porque eis que o reino de Deus está onde? Está onde nós estivermos, ele está entre nós.
Onde nós formos, o reino de Deus está. Como a nação de Israel, que entra no Egito como uma família, Jacó mudou-se para o Egito com a sua família, e quando sai o quê? A nação de Israel, o povo de Deus. Sem um lugar específico, sem um lugar geográfico para esse povo, porque eles não tinham assumido ainda, tomado posse da terra prometida. Então, o que acontece? A dimensão é espiritual. As palavras de Jesus destacam a natureza espiritual, não exterior. Não é uma estrutura governamental com palácios, corte, casa, súdito, exército, ainda não. Não tem o aparato militar visível, não, ainda não está na plenitude. Por isso que ele não é pleno. Por isso ainda não é a plenitude do reino. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, rapidinho. Por isso, não é a plenitude do reino ainda. E não é uma aparência visível, mas está entre nós. Essa é a dimensão espiritual do reino. Essa é a dimensão que nós vemos. Ele queria transmitir que o reino não seria estabelecido de maneira ofensiva, né? Ostensiva, desculpa, ou visível, não. Mas de maneira interna, dentro de mim, de transformar o meu coração e a minha vida. Por isso nós precisamos ser uma expressão visível do reino. Por isso nós precisamos ser. Tá? Essa é a forma do reino de Deus. É uma transformação interior, porque não é comida e nem bebida. Romanos 14 e 17. É diferente, é o que muda a pessoa, a atitudes que eu tinha, eu não tenho mais. Não é o que se come, não é o que se bebe. Vai além das questões externas. É uma transformação de vida, é onde as pessoas olham e dizem, não, esse... Geralmente elas falam o quê? Você é crente, né? Você tem qual a sua religião? Por quê? Porque a transformação interna, invisível, ela passa por uma dimensão tão grande que ela se torna visível em nós. E é assim que é o reino de Deus. É assim que ele precisa ver uma transformação interior. E destaca 3 elementos principais: justiça, paz e alegria de espírito. Isso é o reino de Deus entre nós hoje. Essa é a realidade no presente, essa é a dimensão do reino de Deus na presente realidade ou na realidade presente. A ordem aí não altera. Então, esses elementos apontam para o quê? Para uma experiência interna, espiritual do reino, onde a maior importância é o quê? É nós fazermos a vontade de Deus, buscarmos justiça e paz. Isso vai trazer, no âmbito espiritual, uma boa convivência dentro e fora da igreja. Então, o reino de Deus é uma realidade presente, né? Definindo a vida cristã como honestidade na conduta, paz e harmonia. E Romanos, ele escreve lá em Romanos, capítulo 12, Paulo é enfático em falar do reino. Hebreus também diz, buscai a santificação, a paz e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 18. Se for possível, no que depender de nós, que ele está falando de vós, viver em paz com todos os homens. Nós somos ministros da paz, nós temos que ser pacificadores, nós temos que ter uma vida honesta, nós temos que viver em paz, em harmonia. Isso tudo reflete o reino de Deus em nós. Isso tudo reflete alguns princípios, são mais, mas esses são alguns bem nítidos aqui, que vai refletir a realidade do reino presente. Não, esse povo não é igual.
Nós temos que ter esse comportamento em casa, no trabalho, na política, na faculdade, na rua, com os vizinhos. Isso tem que ser uma realidade vista pelo mundo. É uma transformação interior. É além, Romanos 8, que dá força ao crente para ser agradável a Deus e aprovado pelos homens. Isso é o reino de Deus entre vós. Vamos ver Romanos 8 e 9, já estamos em Romanos aqui, né? Romanos 8 e 9 vai dizer o seguinte: mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então, se nós não mostramos ao mundo uma realidade da nossa transformação interior que venha a refletir o reino de Deus, nós não somos de Deus, nós não estamos participando do reino. Nós não fazemos parte desse reino. Essa transformação interior em lugar de entrar em conflito, em lugar de ir lá no Facebook dizer o que eu quero dizer, ir no Instagram, chegar aqui e dizer o que eu quero falar aqui. Não, isso não é reino de Deus. Essa disputa de ser o melhor obreiro, melhor aquilo, melhor... Não, isso não é reino de Deus, não. De sermos melhores, nós temos que ser melhor pessoa, melhor pai, melhor filho, melhor mãe, melhor filha. Melhor obreiro em termos de caráter, de honestidade, de boa conduta, de buscar a paz e a edificação de todos. É isso que os 5 ministérios em Efésios 4 e 11 busca. Essa é a realidade do reino. E nós precisamos nos envolver com missão e evangelização, sim. Mas como? Sim. Quando ele diz, ide por todo mundo pregar e fazei discípulos, como que eu faço discípulo? Através do exemplo. Eu tenho que ser exemplo para eles. Eu tenho que mostrar através, primeiro, da minha vida. Então, não diretamente essa passagem menciona o reino, mas ela fala de missão e evangelização. Está profundamente enraizada onde? Nos ensinos e nos mandatos de Jesus para os seus seguidores. Então, nós temos que propagar o reino, fazendo discípulos, fazendo cidadãos do reino. Como? Ensinando a palavra de Deus. Através do quê? Missão para fora, evangelismo dentro da cidade. Isso faz com que a expansão, o reino alcance a expansão desejada. Essa é uma comissão que destaca a responsabilidade de levar as boas novas a todas as... Eu coloquei nações, mas deveria ter colocado todas... Vamos colocar nações e etnias. Fazer discípulos e ensinar o quê? Os mandamentos, os preceitos, os princípios bíblicos que norteiam, que permeiam, que formam o reino de Deus. Que vai refletir na vida dessa pessoa. Esse é a realidade do presente reino. A missão e a evangelização faz parte, está intrinsecamente ligados na propagação do reino, conforme Jesus instruiu seus discípulos. Ele instrui a fazer isso. E a consumação escatológica, reino eterno estabelecido, nova criação, reconciliação com todas as coisas e adoração eterna. Então, ele chega na sua plenitude. Ele compõe a sua plenitude no reino futuro, é uma consumação escatológica. Nós estamos antecedendo isso. O cumprimento final do seu domínio de maneira incontestável, todas as coisas restauradas e reconciliadas, todas colocadas na sua ordem que deveriam ser, todas colocadas da forma com que ele queria. Escatológico é um tema significativo das profecias bíblicas, mas lembre-se, Apocalipse 2:27 diz que o reino, ele regerá as nações com vara de ferro. Então, você não tem mais a opção de desobedecer. Ou você obedece ou obedece. Não é igual hoje, que só está a parte divina. Não, daí o governo é dele. As leis vão ser dele. As normativas vai ser dele. E temos que seguir, porque não há uma segunda opção.
é vara de ferro, Apocalipse 2:27. É a consumação, é a plenitude, é ele estabelecendo com a igreja, claro, juntamente com a igreja, com o povo de Deus, como devem ser as normas para se viver no mundo. É isso que vai ser a consumação. Então nós temos aí uma nova criação e restauração. Momento futuro, Deus vai renovar tudo, vai transformar tudo, tudo será, Deus, olha, será totalmente manifestado, vai ser mostrado como ele se não me engano, 1 Coríntios 12, 28 não, mas 12, 13, não lembro agora, diz que agora nós vemos como um espelho, mas lá nós veremos como ele é. A Nova Jerusalém simboliza uma comunidade redimida, restaurada, que habitará plenamente com seu povo, governando, reinando esse mundo. Renovação cósmica. Depois ainda vai ter novo céu e nova terra. Presença real de Deus. A restauração total e a presença de Deus. Seres humanos indicando uma íntima comunhão, como Jesus diz lá em João 17, onde ele ora, ele diz: e naquele dia eu estarei no Pai, o Pai estará em mim, eu estarei neles e eles em mim. Será uma comunhão, uma presença divina junto com a igreja. Aí sim nós vamos refletir mesmo a glória de Deus 100% em nossas vidas, porque nós vamos ser um só corpo. Fim do sofrimento. Enxugará toda lágrima, eliminará toda dor, a morte, trazendo uma era completa. Novidade em todas as coisas, eis que faço novas todas as coisas. Completamente da ordem atual. Eu não sei te explicar como que vai ser, porque ele não revelou, ele só disse que ele vai mudar, que ele vai fazer. Olha, o reino de Deus, o seu governo é algo que você nunca viu na vida, mas quando você vê, você vai dizer: esse é perfeito. Esse é maravilhoso. Então, essa visão apocalíptica, ela destaca a esperança cristã na consumação final do reino de Deus. Ela destaca como que vai ser, como que nós esperamos, e a reconciliação total de todas as coisas, tanto terrena como no céu. Não vai haver mais o âmbito do ser humano, não é o ambiente do ser humano e de Deus como é hoje. Deus, anjos e homens. Vai ser Deus e igreja, e anjos e homens sendo governados no milênio, e depois do milênio uma transformação total. Aí é Deus e a sua igreja somente, e o povo. É dessa forma que vai acontecer. Não existe outra, né? Vai ser uma reconciliação de todas as coisas. Colossenses 1, 19 a 20. Toda a plenitude de Cristo, toda a sua divindade e autoridade reside em Jesus. Então vai ser toda a sua autoridade colocada nesse reino. É a expressão máxima, é inexplicável, é a expressão máxima de Deus na terra. Segundo, feitura de paz pela cruz, indica a paz entre Deus e a humanidade. Seu sangue é o meio pelo qual essa reconciliação é possível. Sem o sangue de Jesus, não há como isso acontecer. Se ele não morresse, se ele não se entregasse, se ele não fosse o sacrifício por nós, não aconteceria de forma nenhuma. Vai ser universal. A humanidade abrange toda a criação. Enfatiza a extensão universal da reconciliação. E quarto, vai ser consigo mesmo. Deus destaca que a reconciliação é realizada por meio de Cristo, trazendo a criação de volta a Deus. O que antes Deus vinha conversar com o ser humano. O ser humano peca, agora é o ser humano que vai até Deus. Agora não, agora é uma reconciliação, ele traz de volta esse relacionamento. Não mais vamos até Deus, mas Deus vem até nós, a hora que Ele quer. Não sei se vai ser na viração do dia, porque diz que ali não haverá dia e noite, porque
a luz dele iluminará tudo. Então, nós vamos estar numa época em que esse reino, na sua plenitude, o seu governo, não dá para ser descrito de forma humana. É a plenitude do espiritual. A obra redentora, a passagem é crucial para compreender o quê? A obra redentora e a reconciliação universal que Deus iniciou através de Jesus Cristo. Através da cruz, ele vai restaurar a harmonia entre Deus e a sua criação. Ele restaurou o primeiro, né? Proporcionou uma base para a esperança da consumação final, que é o reino espiritual. É uma realidade presente, mas ainda não veio de forma visível, como castelos, súditos, exército, ainda não. Ele está numa forma espiritual entre o seu povo. Tá? A passagem descreve a visão do apóstolo João sobre o estado eterno, onde a presença de Deus é central e a adoração é contínua. A consumação de todas as coisas, o início isso é depois do milênio, é o início de uma nova vida total, plena em Deus. Terminando aqui, ausência de maldição, ausência completa, redenção completa, restauração completa do ser humano. A ausência de maldição vai ser o trono de Deus. A presença do trono vai destacar a soberania divina, a autoridade conjunta de Deus e o Cordeiro. Como nós vimos em Apocalipse, capítulo 4, ele vê um só ser. E depois no capítulo 5, chega o Cordeiro, que tira o pecado do mundo e que ele tem o direito de desatar os 7 selos. Então vai ser uma ação conjunta entre Deus e o Cordeiro de Deus. Vai ser uma adoração contínua, os servos de Deus vão estar em pleno serviço constante. Nós o veremos da forma que ele é. Nós serviremos a ele. Nós trabalharemos em função de Deus para toda a eternidade, sem cansaço, sem fadiga, sem tristeza, sem depressão, sem ansiedade. Que maravilha quando nós adentrarmos os portões celestiais. Vai ficar tudo para trás. Ver a Deus como você, mais do que como eu estou vendo você, eu não estou vendo você, mas mais do que como você está me vendo. Será uma relação íntima, de proximidade. Será a noiva com seu esposo, a esposa com seu esposo. Isso vai ser maravilhoso, mas nós temos que entender que essa realidade presente é uma sombra. Ausência de noite. Clímax da história vai ser o clímax, vai ser o ápice, vai ser o auge de tudo que a Bíblia diz, de tudo que o Evangelho relata. É uma adoração eterna, é a ausência de noite. Não haverá trevas e nem noite, uma é diferente da outra. Objetivos da lição número 3. Destacar-se. Nós vimos que aqui vai ser o clímax da história redentora, a presença de Deus, adoração eterna, sob a luz divina e livre da maldição. Agora nós vamos ver a importância, esse projeto de Deus, a expressão do reino na plenitude dos tempos. A igreja como projeto de Deus. A igreja frequentemente é vista como um projeto de Deus. É a expressão do reino na plenitude dos tempos. Gálatas 4. Não estou lembrado do versículo agora, mas Gálatas 4 fala-se que na plenitude dos tempos enviou o seu filho. 4:6, né? É isso? Vamos ver? É como eu falo para vocês, chega uma idade, a mente vai indo embora, mas Deus tem nos dado graça. E por vós, sois filhos de Deus, enviou o Espírito do seu Filho aos vossos corações? Não estou lembrado. 11. Gálatas 4.
Assim também. Não lembro, mas procurei, tá? Povo escolhido e redimido. A igreja é vista como um povo escolhido e redimido por Deus através de Jesus Cristo. Ela é formada por aqueles que responderam ao chamado divino para a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Esse é o projeto de Deus para a igreja como expressão do reino. Esse é o projeto de Deus para a minha vida. Fazer parte do corpo de Cristo. Essa relação íntima, onde ele é o cabeça, eu sou o corpo. Onde ele destaca, né, essa conexão vital, porque sem cabeça nós não temos vida. Dependência, união, é o que nós precisamos ter com Jesus e com o próximo também. Por isso nós somos uma expressão do reino. Não só um projeto, mas somos uma expressão. Então a nossa relação íntima e comunhão com Deus deve refletir na nossa relação íntima, não íntima, mas na nossa comunhão com o próximo. Isso é a expressão da igreja no reino de Deus. Essa deve ser a manifestação do reino na terra. A igreja é vista como uma manifestação do reino. Enquanto aguardamos tudo aquilo que eu falei para vocês, enquanto nós aguardamos a plenitude, enquanto nós aguardamos a adoração eterna, enquanto nós aguardamos o governo eterno, nós temos de viver com os princípios de acordo, né, com os princípios e valores. Vou ser redundante, sim. Tem que ser reflexo visível. As pessoas têm que enxergar Cristo em nós. As pessoas têm que enxergar o reino de Deus em nós. Essa é a realidade que a igreja deveria e deve viver. É a soberania divina sobre nós. Nós como? Vivendo de acordo com os princípios e valores do reino. E nós vamos manifestar o reino de Deus na terra. Simples, qual que é o grande mandamento com promessa? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, todo o teu coração. E o segundo? Amar o próximo. E como que nós vamos refletir o reino como igreja, escolhido, plano, enfim, você pode dar N características aí. Como? João 13:35, que diz o seguinte, olha o que diz. Nisso todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um com os outros. Princípio do reino, amar o próximo. Se nós somos um projeto de Deus, e nesse projeto nós somos a expressão do reino, e dentro dessa expressão de reino nós vamos manifestar o reino de Deus na terra, e vamos andar de acordo com seus princípios e valores, então esse reflexo principal é do meu amor ao próximo, que o mundo tem que ver. Eu não posso, não há outra forma de manifestar o reino de Deus na terra. É virar a outra face, é caminhar mais uma milha, é ser humilde, é ser pobre de espírito, dependência, é chorar, é ter sede e fome de justiça, é cumprir, é orar o Pai Nosso, primeiro agradecendo a Ele, primeiro tudo a Ele, depois ao próximo, depois o pão nosso de cada dia. É orar da forma correta, jejumar da forma correta, é ofertar da forma correta. Princípios do reino, que tem que ser um reflexo visível dessa expressão do reino de Deus, dessa manifestação do reino de Deus na terra. E nós estamos cumprindo essa missão? Só uma pergunta, mas reflita sobre essa pergunta. É o cumprimento das promessas bíblicas. A igreja, sim, foi um cumprimento. Inclui promessas do Primeiro Testamento relacionadas à formação. Lá nós vimos Salmo 102:15, fala de um povo que será formado para louvor da sua glória.
João 17, ele ora por um povo que não faz parte, mas que vai fazer. Nós somos cumprimento das promessas, sim. Nós somos a expressão, nós temos que ser uma unidade. Nós temos que representar, inclusive estamos na campanha de 12 dias, não estamos? 12 dias, Atos 2, 47, vai refletir o contexto, é a finalização do texto de Atos 2, que começa em 42. Unidade entre os crentes, independente da sua origem, étnica, social. Vou colocar aí na tela para você ver. Ética, social ou cultural. Essa diversidade, essa abrangência de pessoas que vivem em comum acordo, que vivem em união, que vivem em comunhão, participa do partir do pão, das orações, permanece na doutrina dos apóstolos, permanece, tem comunhão um com o outro, participa do partir do pão e nas orações. Essa é a expressão do reino. Esse é o projeto de Deus chamado o quê? Igreja. Um projeto que é a expressão do reino de Deus na terra. Você, eu, nós, não é só para você, é nós todos. Não tem como só o dedão trabalhar. Não tem só a mão trabalhar. Não, é o corpo todo trabalha para o bom funcionamento. Para comer, eu preciso da mão para fazer o alimento. Para pegar, para servir, para levar até a boca, onde eu mastigo, onde eu engulo, onde o estômago processa, enfim, é todo um processo. Não é a função, a missão de um único crente, não, é de um corpo inteiro. É desse projeto todo chamado igreja. Testemunho da graça e amor de Deus. É um testemunho vivo. E ela expressa ao reino por meio do quê? De atos de compaixão, de justiça, de serviço ao próximo. Não é algo que... Olhe bem. Tudo. Vamos ver aqui. Lucas capítulo 4 e versículo 18. Eu vou tentar explicar para você dessa forma. Lucas capítulo 4, versículo 18, vocês sabem que é o cumprimento daquela profecia de Isaías 61. 4 e 18 vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu a pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. É tudo em mim, mas não é para mim, é para o próximo. O Espírito estava sobre Jesus, atuando em Jesus, mas não para ele. Era tudo para o próximo. Essa é a expressão do reino de Deus no projeto dele chamado igreja. Tem que ser, não é para mim, não é para me promover, mas é tudo em mim para o próximo. Essa é a missão da igreja. Esse é o testemunho da graça e do amor de Deus para a igreja. Então, entender que a igreja, como parte do reino de Deus, é a expressão do seu reino, os crentes têm que ser, eles precisam ser, é necessário ser motivados a viverem em conformidade com a vontade divina, para contribuir com o quê? Com a manifestação do reino na terra, enquanto aguardamos a esperança final. E eu e você, nós temos feito isso? Será que nós temos sido a expressão do projeto de Deus, mostrando o seu reino na terra? Será que nós temos cumprido essa missão ou nós temos falhado como Israel? Medite nessa pergunta. Conclusão da nossa lição. Aprendemos um pouco mais sobre o reino. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é o maior do que ela. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino que herdará o reino de Deus.
Assim o reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professam e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Essa é a nossa lição. Maravilha, que Deus abençoe você. Feche seus olhos, vamos orar para que Deus possamos encerrar essa lição e Deus nos abençoar. Querido e amado Deus, mais uma vez, Senhor, em tua presença eu oro. Senhor, para que eu seja a expressão do seu reino, para que eu possa amar o próximo, para que tudo o que o Senhor faça em mim primeiro, Senhor, para depois através de mim, Senhor, para que eu possa ser curado para curar o meu irmão, para que eu possa amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo. Senhor, eu quero fazer parte do seu reino. Mas mais do que fazer parte do seu reino, Senhor, eu quero ser a expressão do seu reino. Eu quero ser, Senhor, a manifestação do seu reino na terra como igreja, não sozinho, não sendo o único, talvez começando como salmo em primeiro único. Bem-aventurado o varão. Mas no final que nós sejamos uma congregação, um corpo, uma unidade, único, onde o Senhor é o cabeça e nós somos o corpo, onde fazemos a vontade, aguardando a redenção. Assim eu oro, Senhor, abençoando a cada um, desejando, Senhor, uma boa aula a cada professor na direção do teu Espírito, orando pelos enfermos, curando-os agora em nome do Senhor Jesus. Seja curado, porque essa é a manifestação do reino de Deus na terra. Assim nós agradecemos, Pai, e te louvamos em nome do Senhor Jesus. E quem concorda diz amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde. Shalom Vraha. Paz e bênção sobre você. Lehitraot. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.